Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos voltando aqui para mais uma aula nossa com o conteúdo do Manual Compacto de Geografia. Dessa vez vamos continuar, né, falando sobre os conteúdos propostos pelo nosso livro, né? Seguindo o nosso roteiro aí, nosso plano de aula, né, que é baseado nesse momento em falar sobre os climas do Brasil. A gente teve aí uns vídeos bônus, né? Teve um vídeo bônus aí sobre a tensão Israel-Palestina, falando um pouco de geopolítica. E em breve a gente volta com o nosso conteúdo geopolítico falando sobre Tigray, que foi o conteúdo de geopolítica que ficou em segundo lugar na votação de vocês, né? Vocês votaram na Crimeia, né? E agora votaram e Tigray ficou em segundo lugar. Vou falar de Tigray e brevemente eu vou estar lançando outra enquete. Logo após a gente falar sobre Tigray, eu vou estar lançando uma enquete sobre qual assunto geopolítico vocês querem que eu aborde. Mas vamos lá, galera, vamos trabalhar, né? Porque agora o nosso foco é falar de geografia física, é falar de clima. A gente já teve a aula de características climáticas do Brasil, parte 1, né? E a gente agora vai ter a segunda parte dessa aula, né? Que a gente vai trabalhar sobre temperatura, maritimidade e continentalidade. A gente vai entender o que é temperatura, o que é maritimidade, o que é continentalidade. A gente vai também entender a diferença entre temperatura e latitude. A gente vai entender o que são precipitações, né? E esses são os assuntos que a gente vai trabalhar agora aqui nessa aula, né? E se der, e se o tempo permitir aqui do nosso vídeo, né, a gente entra no conteúdo sobre massas de ar, né? Mas vamos lá, vamos trabalhar, vamos perder tempo, vamos seguir com o nosso conteúdo, né? Nossa aula aí que tá muito boa, E eu vou falar o assunto totalmente aqui direcionado pelo nosso livro, né? Pra gente entender o que é que o nosso livro vai trabalhar aí sobre esses conteúdos, né? Sobre esse conteúdo de clima, né? A gente vai trabalhar nossa leitura em cima do livro. Vamos lá, querem descobrir? Vamos embora comigo que a gente vai iniciar agora. Bem, vamos entrar agora no tópico temperatura versus maritimidade e continentalidade. Vamos lá, vamos trabalhar de acordo com o que o livro nos diz, né? Nosso livro, Manual Compacto de Geografia. Vamos lá. Nas regiões mais próximas do mar, maritimidade, né? As regiões que ficam próximas ao mar, elas sofrem com características, né? Elas recebem a interferência da maritimidade. Nas regiões próximas ao mar, maritimidade, a variação de temperatura é menor do que em áreas mais distantes. Isso ocorre porque as águas oceânicas aquecem mais lentamente que as águas das terras imersas, continentes e ilhas, e também esfriam mais lentamente. Portanto, as temperaturas sobre os oceanos ou próximo deles apresentam menores amplitudes térmicas, diferença entre a maior e a menor temperatura registrada. Né? Amplitude térmica é isso, né? Você diferenciar uma temperatura maior de uma temperatura menor. Assim, as variações de temperatura são menores no litoral do que no interior. Mas no caso brasileiro, devido à baixa altitude do relevo, os ventos marítimos suavizam as amplitudes térmicas em grande parte no interior do território, sendo a influência da continentalidade, a distância do mar, pouco significativa nos climas do Brasil. A maior influência da continentalidade ocorre na região do centro-oeste e do sertão nordestino. Isso aqui eu já havia falado na aula passada, mas para ficar um melhor entendimento para vocês, a gente vai tentando entender, né, que quanto mais próximo do mar, as áreas próximas ao mar, elas vão receber mais interferência da maritimidade, né? A maritimidade é ela que vai meio que controlar a temperatura nas regiões mais próximas do mar. Nas regiões mais distantes do mar, quem vai controlar a temperatura é a continentalidade, né? A característica continental é que vai tentar regular a questão de temperatura dessa região, da região mais interiorana do Brasil, como ele próprio citou aqui, região centro-oeste, região do sertão e também mesmo a região norte, a parte que são mais distantes do mar, né? Temperatura e latitude. Vamos tentar aqui entender a diferença, né? Temperatura e latitude. De acordo com o livro, ele nos diz isso aqui. A temperatura diminui com o aumento da latitude. Isso ocorre porque nas áreas próximas à linha do Equador, a intensidade de luz e calor recebida dos sols são maiores, né? Por isso as temperaturas são mais altas nas áreas mais baixas e próximas aos polos, onde o calor recebido é menor. Ou seja, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente tende a ser essa região, né? Vou ver se eu coloco uma imagem aqui para vocês, provavelmente deve aparecer aqui, ilustrando essa questão
temperatura versus a latitude, né? Ou seja, eu mostrando aqui para vocês de uma maneira bem prática, falo que quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente tende a ser o lugar. E quanto mais distante da linha do Equador, principalmente nas regiões do polo, né, que são os extremos do planeta, mais frias tende a ser esse lugar. Vamos entender o que ele fala sobre o território brasileiro a respeito disso. Como o território brasileiro possui grande extensão latitudinal, estendendo-se entre 5 graus, 16 minutos e 20 segundos a norte e 33 graus, 45 minutos e 32 segundos ao sul, fica clara a influência da latitude nos climas brasileiros. À medida que as localidades encontram-se mais distantes da linha do Equador, em direção ao sul, menores vão se tornando as temperaturas. É aquela lógica que eu acabei de explicar para vocês, né? Quanto mais próximos dos polos, mais frio. Quanto mais próximos dos trópicos, mais quente, né? Trópico, né? A linha do Equador é um tipo de trópico, né? Não confundir com o trópico de Câncer e trópico Capricórnio, que eu expliquei na aula passada. Esses trópicos, tanto de Câncer quanto de Capricórnio, eles servem para delimitar a zona intertropical, né? Esses trópicos aí. Mas a linha do Equador, ela serve para delimitar o hemisfério norte e o hemisfério sul, ela também serve como um equalizador de temperatura. Quanto mais próximo dela, mais quente, quanto mais distante, mais frio. A gente aqui no livro tem uma notinha de curiosidade, né? O Saiba Mais. A gente pode até chamar de notinha de rodapé, apesar de não ser tão rodapé assim, porque o livro é pequeno, né? Pequeno em tamanho, né? Porque também, ó, quanto de conteúdo que ele tem, hein? A gente vai colher muitos frutos aqui desse livro, que ele é muito bom. A gente tem uma seção de curiosidade aqui no livro, e essa notinha, ela fala sobre a cidade mais fria do Brasil. E aí, vocês estão interessados em saber qual é a cidade mais fria do Brasil? A cidade mais fria do Brasil, ela está situada a 1.360 metros de altitude, né? Localizada na latitude 28 graus, vou falar aqui para vocês. 17 minutos, 38 segundos ao sul. São Joaquim, no estado de Santa Catarina, é considerada a cidade mais fria do Brasil, sendo famosa pela neve que cai a cada inverno. Combinação da elevada altitude com a latitude que contribui para que nos meses de inverno a cidade seja tomada por temperaturas de até menos 10 graus. Menos 10 graus. Menos 10 graus. Caramba, galera. A gente aqui no Recife, quando chega a 24, 23 graus, a gente diz que tá frio. Imagina chegar a menos 10 graus e não precisa ir lá para o Polo Sul, ou para o Polo Norte, ou para o Canadá, para a Europa, ou para Bariloche na Argentina, não. É só ir em Santa Catarina, na cidade de São Joaquim. Quando lá chega no inverno, a temperatura pode chegar até menos 10 graus. Com certeza acontecem geadas ali, hein? E é o que eu acabei de falar, tem aqui no texto. Essa temperatura de menos 10 graus proporciona geadas, nevoeiros intensos e eventualmente queda de neve, né? Às vezes acontecem uma tempestade de neve, né? Tempestade não, né? Acontece alguma chuva, né? De neve bem amena lá, mas acontece de cair neve, criando o cenário tipicamente europeu em um país tropical. O Brasil, apesar de ser um país tropical, tem a sua zona temperada, né, que fica abaixo do trópico de Capricórnio, lá que corta lá o estado de São Paulo. E daí vou ver se eu coloco para vocês uma imagem de São Joaquim. Aqui. Precipitação. Vamos tentar entender o que é precipitação agora, né? A gente abordou aqui 3 tópicos sobre o clima no Brasil. Precipitação. A precipitação ou pluviosidade é a quantidade de chuva em determinado espaço da superfície terrestre. O território brasileiro é privilegiado quanto à precipitação, ocorrendo, em sua maior parte, totais superiores a 1.000 milímetros. O texto ele tenta nos mostrar aqui que o Brasil é um país que chove muito, em que se chove muito, né? Que a pluviosidade no Brasil, a precipitação no Brasil, é uma precipitação bem elevada, né? Característica de climas tropicais. Mas é bem desigual, é um pouco desigual, né? Porque se a gente for olhar nas regiões do sertão nordestino, e até mesmo em algumas regiões em algumas partes do centro-oeste, né? Chove bem pouco, né? Principalmente no sertão nordestino, que sofre com uma escassez muito grande de chuva, mesmo apesar que chove, mas chove pouco, e lá é caracterizado por um clima semiárido, né? Um clima quase que desértico. Ele só não é totalmente desértico, porque no clima desértico praticamente não chove.
E no clima semiárido chove, tem o seu período chuvoso, tem seu período de pluviosidade. Vamos lá. No entanto, o sertão nordestino caracteriza-se pelo... o texto aqui fala sobre o sertão nordestino. O sertão nordestino caracteriza-se pela escassez de chuvas, índice médios anuais abaixo de 600 milímetros, né? Às vezes a seca é tão grande que quando chega o período de chuva, quando chove em torno de 50 milímetros, 100 milímetros, o que é muito pouco para suprir a necessidade do sertanejo em questão de abastecimento. E no Brasil, há o predomínio das chuvas de verão, com início de setembro e intensificação de novembro a março. A estação seca coincide com os meses de inverno. Isso acontece no Brasil, é comum acontecer, mas isso vai depender muito do fenômeno climático que vai estar atuando no ano, nesse período. Né? El Niño e Laninha, né? O El Niño que é caracterizado pelo aquecimento das águas do Pacífico, do Oceano Pacífico, e a Laninha que é o contrário, que é o esfriamento. Muito disso, essa inversão de estação do ano que o Brasil tem, ela vai depender da ocorrência do tipo de fenômeno climático. Né? Um pode regular para que a estação do inverno seja chuvosa e o outro pode regular para que a estação do inverno seja seca e o verão seja um inverno de chuvoso, que seja um verão chuvoso. É bem confuso, é bem característico isso. Isso precisaria de uma aula, especialmente para vocês, um vídeo inteiro dedicado para falar sobre El Niño e Laninha. Bem, pessoal, é isso. Já está dando um tempo de nossa aula aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre massas de ar e tipos de clima do Brasil, né? O Brasil, apesar de ser um país tropical, o Brasil possui subclimas que são determinados pelas pontuações geográficas de cada região brasileira, né? De cada micro-região ou macro-região brasileira. E isso a gente vai ver na aula que vem. Espero que vocês tenham gostado do meu conteúdo, espero que a minha explicação tenha sido uma explicação sucinta e tranquila para vocês entenderem. Qualquer dúvida vocês podem deixarem aí nos comentários no YouTube, ou então perguntar no meu direct no Instagram. Meu Instagram é @felipe.wagnerhd e vocês podem ficar à vontade para falar comigo, né? Também tem o meu contato por e-mail, que meu e-mail é wagner.filipe, Wagner com w.filipe com i, né, F-I-L-I-P-E, 966@gmail.com. Vocês podem entrar em contato comigo também pelo e-mail. Né? Agradeço pela paciência de vocês. Eu peço humildemente para que vocês me ajudem se inscrevendo no canal, compartilhando meus vídeos. Tem muito vídeo bom, principalmente os vídeos de geopolítica. Compartilhem os meus vídeos, curtam, né? Enviem para os seus amigos, né? Compartilhem, né? Enviem para os seus amigos e peçam também para eles se inscreverem. Vocês me ajudam muito, até porque eu estou passando por um momento complicado aqui com vocês, porque eu estou sem computador para editar os vídeos e estou editando aqui na raça, né? No celular. Preciso muito do apoio de vocês. É isso, galera. Falou, valeu, a gente se vê na próxima. Esse vídeo primeiro vai para o YouTube e posteriormente vai para o Instagram e IGTV. Não perca nada, né? Assista no YouTube. Falou, galera.